Olá, meus amores, tudo bem? Boa tarde, aqui é a professora Rayane, professora de vocês de História, e estamos aqui para mais um encontro. E aí, empolgados para mais essa aula? Então vamos começar. Correção de atividades. Então, na nossa última aula, na nossa última videoaula, na quinta-feira, eu passei uma atividade para vocês. E agora nós vamos corrigir com muita atenção, ok? Primeira questão. Leonardo da Vinci, em suas obras, exprime o antropocentrismo, né? Nós vimos o que é antropocentrismo na nossa última aula, eu sei que vocês lembram. Antropocentrismo é quando o homem está no centro, é o contrário de teologia, né? A teologia, Deus está no centro, né? Prevaleceu durante toda a Idade Média. E o antropocentrismo não era mais Deus no centro, mas o homem passou a estar no centro, né? E é uma característica da Idade Moderna. Então, continuando. Leonardo da Vinci, em suas obras, exprime o antropocentrismo e a harmonia das formas que caracterizaram as obras artísticas do período renascentista. Sobre o Renascimento, não é correto afirmar que. Atenção, que eu estou pedindo para vocês marcarem o que não é correto, tá? Letra A. Um dos seus principais fundamentos intelectuais foi o humanismo, concepção segundo a qual o homem deveria ser valorizado como epicentro do mundo e da história, como havia ocorrido na Antiguidade Clássica. Verdadeiro. Nós aprendemos que o antropocentrismo, o humanismo, né, o iluminismo, a reforma protestante, né, são características da Idade Moderna, que é o período da história que nós estamos estudando. Então, a letra A está correta. Letra B. O estudo do homem e da natureza nesse período fundamentava-se no espírito crítico, o que possibilitou o desenvolvimento do pensamento científico. Verdadeiro. Nós aprendemos que durante esse período a igreja, né, não mais prevalecia sobre a ciência, sobre os estudos, de maneira alguma, né? Nesse momento da história, houve essa ruptura, essa mudança. Então, a letra B está correta. Letra C de casa. Os homens da época tenderam a valorizar a produção artística, intelectual, das civilizações do Oriente Médio, especialmente a egípcia e a mesopotâmica, pela conexão que estas guardavam com a história hebraica descrita na Bíblia. Bem, está errada a letra C, você vai marcar um X na letra C, se você não marcou, você vai marcar, porque ela está errada, justamente por causa desse final, onde eu marquei de vermelho. Conexão que estas guardavam com a história hebraica descrita na Bíblia. Então, nós já vimos nas nossas aulas anteriores, e estamos revisando nesse momento, que nesse período da história, né, a Idade Moderna, não houve mais essa questão de guardar, né, o que é descrito na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, o que a Igreja Católica ensinava. Não houve mais a questão de guardar isso, pelo contrário, houve uma ruptura, né? Houve uma desconstrução de que Deus deveria estar no centro de tudo, e agora o homem estaria no centro de tudo, ok? Então, a letra C, com certeza você marcou um X, porque ela está errada. Um dos seus maiores expoentes foi Leonardo da Vinci, um modelo do intelectual renascentista, pelo fato de se ter dedicado a múltiplas áreas do conhecimento, como, por exemplo, a anatomia, a física, a botânica, a pintura, certo? Então, tá certíssima a letra D. Quando fala em Idade Moderna, a gente lembra, por exemplo, da Mona Lisa, né? E aí a gente lembra, quem foi o artista? Leonardo da Vinci. Então, é impossível esquecer. Letra E. O termo renascimento designa uma modalidade de expressão intelectual urbana e burguesa originária da Península Itálica, que se constituiu a partir do sincretismo entre a cultura clássica e a tradição judaico-cristã. Perfeita, letra E. Lembrando que o Renascimento ele surgiu na Itália, mas não ficou limitado apenas à Itália. Pelo contrário, ele se estendeu, né, por outros países, ok?
Então, meus amores, na primeira questão, somente a letra C está errada, ok? Continuando, letra F. Os elementos da cultura egípcia e mesopotâmica não tiveram impacto sobre os intelectuais do humanismo. As culturas grega e romana, seguidas da cultura cristã ocidental, é que tiveram realmente um impacto decisivo sobre o humanismo. Isso nós vimos na nossa aula passada, né, que na Idade Moderna houve esse resgate da cultura grega, né, da cultura romana, ok? Então a letra F está correta. Segunda questão. Humanismo é uma palavra inventada no século XIX. Lembrando que o século XIX começou em 1801 e terminou em 1900. Para descrever o programa de estudos e seu condicionamento de pensamento e expressão, que era conhecido desde o final do século XV. O século XV terminou no ano de 1500 e começou em 1401, ok? De acordo com o trecho anterior e por meio de seus estudos históricos, assinale as alternativas corretas sobre o programa humanista. Letra A. Era encabeçado por reis e papas? Não, né, gente? Nós vimos na nossa aula passada que a religião, né, houve essa ruptura na Idade Moderna. Houve essa ruptura, essa diferença grande da Idade Média para a Idade Moderna. Na Idade Média, né, a Igreja Católica, a religião, o teocentrismo, dominava, né? Os papas dominavam, a religião dominava, ok? E na Idade Moderna houve essa desconstrução. Então, aqui na letra A, está dizendo o seguinte, está dizendo que o programa humanista, o humanismo, era encabeçado por reis e papas, os quais auxiliavam humanitariamente os artistas do século XIX a compreender as formas artísticas do Renascimento. Está errado, ok? Podemos continuar? B de bola. Atrelava-se ao modo de pensar renascentista, no qual o homem e a natureza passavam a ser valorizados na construção do conhecimento mundano, verdadeiro, perfeito, né? Então, o modo de pensar renascentista era exatamente esse. O homem e a natureza passavam a ser valorizados, né? Letra C. Era marcado por uma valorização de temas naturalistas, opondo-se aos temas religiosos, e sua ligação e proximidade com a Igreja Católica e a protestante do século XIX. Bem, está errado, porque como temos visto, aprendido, não houve essa proximidade com a Igreja Católica. Pelo contrário, houve um distanciamento. Então, a letra C está errada. Desde dado. O humanismo teve como parâmetros principais a valorização do homem e da natureza, e a partir desses modelos erigiu todo um corpo teórico de procedimentos. Perfeito. Então, o humanismo ele veio trazer a valorização do homem e da natureza, e não mais da religião, né, de reis, da Igreja Católica, de papas, das escrituras sagradas, ok? Então, voltando aqui um pouquinho, segunda questão, a letra A está errada, a letra B está certa, a letra C está errada, a letra D está certa. Terceira questão. É característica fundamental do humanismo a valorização do corpo humano. Isso pode ser observado no contexto dos séculos XV e XVI. Nas estruturas das catedrais góticas, ou seja, as grandes igrejas. B. Obras dos pintores e escultores renascentistas, né? Nós falamos de Renascimento. C. As obras de artes plásticas do período do Renascimento valeram-se das concepções humanistas. Isso pode ser observado nos procedimentos utilizados pelos artistas
como estudo da anatomia do corpo humano, da perspectiva isométrica, estudo esse indispensável para a composição do volume das esculturas, né, que existiram nesse período da história, o contorno das formas humanas nas pinturas. Então, meus amores, na terceira questão, está certo a letra B e a letra C. A letra A está errada, porque não é característica do humanismo, né, a estrutura de catedrais, né, obras relacionadas à religião, relacionadas à fé, ao teocentrismo, à Igreja Católica, às Escrituras Sagradas, de maneira alguma, tá bom? Então, a letra B está correta, obras dos pintores e escultores renascentistas, e a letra C está perfeita, ok? Continuando. Quarta questão. Além dos temas cristãos herdados da Idade Média, o humanismo incorporou decisivamente outros elementos. Letra A. Os elementos da cultura clássica, grega e romana, verdadeiro. Nós vamos sempre lembrar que quando se iniciou a Idade Moderna, buscou-se resgatar traços, elementos da cultura grega e da cultura romana, tá bom? Letra B. Os fundamentos teológicos, isso aqui a gente tem certeza que está errado, né? Na Idade Moderna, não houve como fundamento de maneira alguma a teologia, isso nós já aprendemos. Letra C. Os elementos da cultura clássica, como a filosofia, a retórica, os conhecimentos matemáticos, inclusive as línguas grego e latim, foram de fundamental importância para o humanismo e tiveram grande impacto nas obras de arte e no pensamento político do Renascimento. Perfeito, ok? A letra C está perfeita. Então, a quarta questão, você marcou um X na letra A e na letra C. Certinho? Nenhuma dúvida aqui, até aqui? Então, essa foi a correção da nossa última atividade, né? Da última quinta-feira. Atividade da nossa última videoaula, ok? Se você ficou com alguma dúvida, você tem toda a liberdade de procurar a professora nos nossos grupos do WhatsApp ou se achar melhor no privado, ok, meus amores? Então, vamos continuando. Correção de atividades, aqui a data 13 de julho, ou seja, uma segunda-feira. Quero lembrar vocês que na segunda-feira nós temos nosso encontro, tá? Nós também temos um encontro na segunda-feira, de 8 horas da manhã até as 8h30. É muito importante que você participe, ok? Para a gente estar interagindo, tirando dúvidas, tudo bem? E dia 13 de julho eu passei essa seguinte atividade para vocês. Escreva com suas palavras o que você compreende por modernidade, né? Lembrando que estamos falando da Idade Moderna. Agora pesquise e escreva o significado da palavra moderno. Eu coloquei aqui o que seria uma sugestão de resposta. Período influenciado pelo iluminismo, em que o homem passa a se reconhecer como um ser autônomo, autossuficiente, universal, e a se mover pela crença de que, por meio da razão, se pode atuar sobre a natureza e a sociedade. Então, nós já comentamos nas aulas anteriores que a Idade Média é considerada a Era das Trevas, a Idade das Trevas, um período em que não houve nenhum aproveitamento cultural. E a Idade Moderna já é o contrário, né? Conhecido como a Era das Luzes, o Iluminismo, né? Então, é justamente isso. Pesquisa e escreva o significado da palavra moderno. Moderno, relativo ou pertencente à época histórica em que se vive. Quando a gente ouve a palavra moderno, a gente lembra de quem? De uma pessoa atual. Eu sou uma pessoa moderna, né? Eu sou uma pessoa moderna, eu sou uma pessoa atual. Quando a gente ouve a palavra moderno, é disso que a gente lembra. Mas trazendo para a história, né, a Idade Moderna, a gente vai lembrar o seguinte: período influenciado pelo iluminismo, né, quando surgiu o humanismo, o Renascimento, a Reforma Protestante, ok, meus amores? Podemos continuar? Se tiverem alguma dúvida ainda, vocês podem estar me procurando, ok? Essa atividade eu passei na segunda-feira seguinte, 20 de julho. Coloquei essa imagem famosíssima, né? Imagem de Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, e é uma das mais famosas do mundo.
qual foi a atividade que eu solicitei que vocês fizessem? Uma pesquisa breve sobre quem foi Leonardo da Vinci, em que época ele viveu, o que ele gostava de fazer, quais eram os seus interesses. Então eu coloquei aqui o trecho um trecho de um texto, né? E coloquei aqui também, vocês podem observar, onde vocês podem encontrar, vocês podem acessar, né, se possível, se for possível para vocês acessam para vocês lerem o texto completo, ok? Então, Leonardo da Vinci é lembrado por ser um dos maiores gênios da história da humanidade, né? Todos nós sabemos disso. As suas contribuições ultrapassaram o ramo das artes e suas obras, como A Última Ceia, Mona Lisa, são algumas das pinturas mais famosas e reproduzidas de todos os tempos, ok? O artista é uma das figuras mais importantes da época do Renascimento, né? Que é um movimento de ordem artística, cultural e científica que ocorreu aonde? Na Europa, na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, que é esse período da história que nós estamos estudando. Ele foi um cientista e inventor, né? Um homem à frente do seu tempo, realizou consideráveis estudos nas áreas de anatomia humana, escultura, matemática, arquitetura, engenharia civil, entre outras, tá bom? Aqui foi só um trecho de um texto que eu coloquei para vocês. Se vocês tiverem interesse, acho muito bom, sugiro que vocês acessem esse site e leiam o texto por completo. Ok, meus amores? Podemos continuar? Na nossa última segunda-feira, nosso último encontro, né, na segunda, 27 de julho, nessa semana, eu sugeri essa atividade para vocês. A necessidade da expansão marítima, feita por parte de algumas coroas europeias, principalmente nos séculos XV e XVI, caracterizaram a era dos descobrimentos, né? A era das grandes navegações, né? Onde Portugal e Espanha foram os dois países que mais se destacaram nesse período, né? Portugal foi o pioneiro das grandes navegações, nós já sabemos disso. Então, a era dos descobrimentos impulsionou avanços tecnológicos nos materiais e como eles eram utilizados para a instrumentação da navegação. Eu sugeri que dê exemplos de tecnologias desenvolvidas na era das navegações. Né? Observei que na aula de vocês, da TV, né, a última aula falou muito, né, sobre a questão das grandes navegações, né, dos avanços tecnológicos nesse período, né, para ajudar nas navegações, nas grandes navegações. Então, por isso eu sugeri essa atividade. Coloquei aqui como sugestão de resposta. Nesse período, começou-se a desenvolver a cartografia, a bússola, o astrolábio. Por quê? Porque ajudavam, né, nas grandes navegações. Imagine só, esses homens se lançarem ao mar, né, sem saber, assim, uma grande aventura, né? Na verdade, uma grande aventura. Eles iam, mas sem ter certeza de que iriam voltar. Então, isso fez com que com que se desenvolvesse nesse período justamente houvesse esse avanço tecnológico para ajudar nessas grandes navegações, ok? Então, coloquei aqui como sugestão. Começou a se desenvolver a cartografia e o mapeamento das costas marítimas e dos continentes, de acordo com o que se conhecia na época, através de documentos da observação. Materiais de apoio foram inventados como a bússola, o astrolábio para medir a altura e posição dos astros, o quadrante que apontava para a estrela polar e permitia determinar a distância entre o ponto de partida da viagem e o lugar onde a embarcação estava exato naquele momento. E também nesse período surgiu a balestilha, que se pensa ter sido inventada pelos portugueses e que era numa vara de madeira que tinha a função de medir a altura que unia o horizonte ao astro, permitindo determinar os azimuths, etc. Ou seja, nesse período das grandes navegações, surgiram, né? Tudo isso, houve esse avanço tecnológico para ajudar
esses grandes navegadores. Ok, meus amores? Se vocês tiverem ainda alguma dúvida, vocês poderão estar me procurando. Quando vocês receberem essa videoaula, vocês também receberão uma atividade simples, onde vocês não terão nenhuma dificuldade para responder, ok? E não esqueçam, na segunda-feira, das 8 horas até as 8h30, nós temos o nosso encontro, ok? Então, um grande beijo, fiquem com Deus, cuidem-se e até a próxima aula, meus amores.